Abra comigo agora a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus é Novo Testamento. No final, irmãos, tem um cafezinho ali, tá? Hoje ele veio bem corajoso, pelo jeito. Tá corajoso nosso café hoje, Cleberson. Veio sozinho. Semana passada ele estava mais medroso, né? Estava medroso semana passada, né? Hoje ele está mais corajoso. Eu tenho certeza que um dia nós vamos ter só café medroso aqui, nos domingos. Todo mundo sabe qual é a diferença do medroso para o corajoso, né? Sabe, né? Tá bom. Mateus 24, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do próprio Cristo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, não feche a Bíblia, tá? Que nós vamos ler outras passagens. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu acho que essa passagem nunca foi tão verdadeira como ela é no tempo de hoje, irmãos. Como ela é nos dias de hoje. A iniquidade tomou conta da sociedade. A iniquidade tomou conta, né, e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é a iniquidade. Porque muitos julgam iniquidade como pecado, simplesmente. Embora faça parte do pecado, mas vamos lá. Iniquidade, aliás, pecado. Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo. Eu tenho um objetivo para conquistar, mas em algum momento eu fiz, falei, agi de alguma forma, e isso me fez errar o alvo. Eu não consegui acertar da forma que eu deveria acertar. Isso é pecado. Existe perdão para o pecado? Existe perdão para o pecado. Basta um arrependimento verdadeiro, genuíno, e existe o perdão para o pecado. O Senhor está aqui para nos perdoar, amém? Existe a transgressão. A transgressão é um passo maior do que o pecado, porque o pecado é um desvio. É algo que eu deveria, mas por algum motivo eu acabei me perdendo. Agora, a transgressão é quando eu sei de fato qual é o problema. Quando eu tenho convicção das consequências daquilo que eu vou praticar, e eu pratico. Então, eu sei que é pecado mentir. Então, mas eu sei das consequências. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Eu sei de tudo que envolve esse pecado, mas eu faço mesmo assim, de consciência. Pergunto para vocês: tem perdão para transgressão? Tem perdão para transgressão. Só que o caminho é um pouco mais árduo do que para quem comete pecado. O jejum já tem que ser diferente. E existe a iniquidade. A iniquidade é quando a transgressão já faz tão parte da minha vida que eu já não ligo mais. Eu vivo a minha vida e vou praticando aquilo que é errado, aquilo não me condena mais. A minha mente não me condena mais. Isso é iniquidade, é quando eu decido viver uma vida de transgressão. E por mais que você esteja ouvindo a palavra, ou até mesmo lendo as escrituras, a palavra já não te convence mais que aquilo ali é algo errado.
Isso é iniquidade. Existe perdão para iniquidade? Fiquei com medo agora. Existe perdão para iniquidade? Sem medo, irmão, de errar, pode falar. Existe perdão para iniquidade? Existe perdão para iniquidade. Agora o problema é que nós lemos aqui, é que o que faz o amor esfriar é a iniquidade se multiplicar. Quanto mais nós abrimos mão de uma consciência de santidade, para viver aquilo que nós queremos viver, que nós sentimos aqui, os nossos sentimentos, mais afundado na iniquidade nós estamos. Por isso que hoje você vê assim, ó, pai que mata filho, filho que mata pai, porque houve um abandono da santidade. E aquilo ali passa a ser normal numa sociedade. Irmãos, nós estamos no fim de uma pandemia, amém? Sobrevivemos. Quantas pessoas próximas de nós que não sobreviveu? Na metade desse ano, eu comecei a me sentir estranho. Eu perdi 3 tios meus. 3 tios meus, eu perdi. Na metade desse ano. No primeiro, eu fui no velório ali, o tio Deik, né? Os irmãos conhecem. Fui lá no velório e tal. Depois faleceu a tia Jefa e logo em seguida a tia Augusta. 3 pessoas próximas. Quando o último da minha família faleceu, eu já não sentia a mesma coisa. Parece que a morte já não fazia mais efeito na minha vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês se sentiram assim durante essa pandemia, porque a morte virou algo comum na nossa realidade. Ligávamos a televisão, hoje faleceu 300 pessoas por causa do Covid. Então, quando nós vamos nos acostumando com as coisas, elas vão perdendo o nosso coração vai se perdendo no meio disso tudo. E é exatamente isso que Jesus está falando. A iniquidade se multiplica, e com isso o amor vai se esfriando. No meu livro que eu escrevi sobre o amor, né, o poder do verdadeiro amor, eu conto uma história que eu li há muito tempo atrás. Quem leu vai se lembrar. Houve numa praça uma grande mortandade de gatos. E com isso, muitos urubus vieram até aquela praça para se alimentar daqueles cadáveres. E esses urubus começaram a incomodar as pessoas que moravam ali naquela cidade. Então elas foram até o prefeito e falaram: prefeito, os urubus estão nos incomodando. Então o prefeito, tentando solucionar o problema, contrata atiradores. E esses atiradores começam a matar os urubus. É a melhor alternativa? Sabe qual é o problema? Nós estamos brigando, lutando, tentando resolver o problema da falta de amor com pessoas, políticos. Nós dizemos assim: a culpa é do Bolsonaro, que diz que nós temos que ter armas. Ou dizemos assim: não, a culpa é do Lula, porque ele estragou o Brasil no governo dele. Cada um tem as suas opiniões e cada um deve ser respeitado nelas, amém? Não estou criticando ninguém. O pensamento é livre. Cada um sabe o que é melhor para si.
Só que o grande problema não é a arma que o Bolsonaro quer liberar. E o grande problema não é o governo do Lula. O grande problema é a iniquidade. Porque se eu tiver um coração santo, qual é o problema de eu ter uma arma? Eu não vou usar a arma para matar alguém. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos lutando como igreja, estamos nos tornando militantes como igreja, quando deveríamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, nos perdoa. Nós brigamos entre nós como crentes. Muitas famílias hoje não se falam mais por causa do Bolsonaro e do Lula. É verdade ou não é? Nós precisamos entender que o problema que está acontecendo, irmãos, não é por causa das coisas externas, é por causa das coisas internas. É aquilo que nós vivemos aqui dentro. É toda a maldade que está aqui dentro. Porque nós, seres humanos, somos capazes de dizer sim para uma mulher na frente do altar. E 2, 3, 4, 5 anos depois, dizer: não quero mais. E dizemos: a culpa é dele, dela. Nós somos capazes de abraçar um amigo e dizer: conte comigo. Nós somos capazes de fazer muita coisa. Mas aqui dentro, como está o nosso interior? Lembrando que a iniquidade é um estilo de vida, irmãos, que nós escolhemos viver. E o problema é que o amor, ele é o primeiro passo que alguém precisa para ter uma vida com Deus, para ter uma vida cristã, para ter uma vida de fé. É o primeiro passo. Você está aí aberto no 24? Abre o 22 aí. Capítulo 22. Capítulo 22 de Mateus. O versículo é o 36 que nós vamos ler. Nós vamos ler do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe qual é o primeiro passo que nós precisamos para dizermos que somos cristãos? É o amor. Agora, talvez você vai dizer assim: não, mas tudo bem, eu amo a minha esposa, eu amo os meus amigos, eu amo os irmãos. Agora, o que Jesus está falando aqui não é o amor que você sente pela tua esposa. O que Jesus está falando aqui não é o amor que você sente por um amigo, que você sente pela tua família. É um amor muito mais profundo do que esse. Porque amar a sua esposa, ou amar o seu marido, envolve sentimento, envolve sedução, paixão. Se acabar a paixão no teu amor pela sua esposa, ou se recupera rápido isso, ou o seu casamento pode vir a acabar. Porque a paixão é o que vai manter o teu casamento aquecido, o amor pela tua esposa aquecido. Então não é desse amor que o Senhor está falando aqui. Na verdade, esse amor
Em grego é o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher. O amor que você sente por um amigo, por mais puro que ele seja, por mais sincero que ele seja, ele ainda é falho. Porque é um amor baseado na troca de favores. Experimente dizer não para um amigo. Daqui a pouco ele não é mais teu amigo. Tente não corresponder um amigo. Daqui a pouco ele não é mais seu amigo. Então esse amor que o Senhor está falando não é esse amor filéus, que é um amor entre amigos. Esse amor que o Senhor está falando aqui é o amor ágape. É um amor que ama simplesmente por amar. Eu gosto de comparar ele ao amor de um pai e de uma mãe por um filho. Talvez seja a forma mais fácil de nós entendermos o amor. Um pai e uma mãe, eles gastam toda a sua juventude para dar o melhor para o seu filho, mesmo sabendo que quando ele chegar aos 18, 19, 20, alguns até um pouco antes, ele vai encontrar uma pessoa que ele vai se apaixonar, vai dizer: obrigado mãe, obrigado pai, vou viver a minha vida. E o pai e a mãe vai se obrigar a ver o filho indo embora e vai se contentar com o almoço de domingo. E isso não é ruim. Eu não estou falando isso de uma forma ruim. É bênção. A maior vitória de um pai é quando vê o seu filho ou a sua filha casando. Não é? Quem já tem filha casada aqui? O filho casado. Não é? A maior vitória de um pai é ver o filho honrando a esposa antes de honrar ele mesmo. Um pai não fica bravo se o filho honra a esposa. Um pai que ama o filho não fica bravo se ele honra a esposa antes de honrar ele. Porque é isso que a Bíblia diz que tem que ser. Então esse amor aqui, queridos, é um amor que se compara ao amor de um pai, que ele ama por amar. Ele não ama esperando algo em troca. Um pai de verdade não ama esperando algo em troca. Agora, nós estamos numa crise desse amor. Nós estamos vivendo numa crise terrível. E o Senhor fala: amarás a Deus sobre todas as coisas. Comecei o culto falando um pouquinho sobre isso, né? Nós precisamos aprender a amar a Deus sobre tudo. Quando nós olhamos para Abraão, agora tem uma nova teologia aí falando ao contrário, né? Mas enfim, quando nós olhamos para Abraão, nós pensamos assim: que homem mau, ele ia matar o filho dele. Na verdade, Abraão recebe uma promessa, e a promessa não era ter filhos. A promessa é fazer dele uma grande nação. Essa era a promessa. O filho era uma consequência, era um caminho para que isso acontecesse. Então, a promessa de Abraão tinha 3 estágios. Ele recebeu a promessa: farei de você uma grande nação. Quando a promessa começa a acontecer, e aí o Senhor dá a ele um filho, já na sua velhice, a mulher velha, ele também velho, e ela engravida dele, e nasce um filho do casal. E quando que se consolida isso? A promessa de Deus, quando Deus diz: não, ele me prova que ele me ama mais até mesmo do que o filho dele, quando o Senhor pede o filho, e ele está disposto até a entregar o filho dele, para cumprir a vontade de Deus. É aí que ele é aprovado pelo Senhor. Sabe, nós dizemos que nós amamos a Deus, mas se um profeta aqui dentro se levantar e dizer que Deus vai enviar o teu filho para o Paquistão, para ser missionário no Paquistão, a gente diz assim: está amarrado em nome de Jesus, não vem de Deus essa palavra. Porque nós amamos mais o nosso filho do que a vontade de Deus.
E eu não estou falando isso assim, eu imagino como seria na minha vida. Irmãos, eu tenho orado, as minhas filhas vão ser missionárias lá em Orlando. Lá em Orlando, na Flórida. Para me passar as férias na Disney, irmãos. É um desafio. Mas nós amamos mais os nossos filhos do que a Deus. E sabe, amamos os nossos filhos e queremos dar a eles a condição que nós não temos como dar, a proteção que não temos como dar. Eu conversava esses tempos, o pastor Marcos estava comigo, nós estávamos numa reunião de pastores, tomando um cafezinho com um grupo de pastores. E aí um dos pastores, eu acho que o mais famoso aqui da nossa cidade, ele falou algo, ele falou assim: poxa, eu queria que vocês estivessem orando porque eu estou passando por uma dificuldade na minha casa. A minha filha mais nova, né? Aí falou lá o que ela tinha feito. Lembra desse dia? E eu falei para ele, aí todo mundo falou assim: não, vamos orar sim, vamos orar e tal. Eu falei assim: pastor, isso é o evangelho se cumprindo na sua casa. Sabe por quê? Sua filha precisa ter as experiências dela com Deus. Ela precisa ter as decepções dela com Deus. As decepções com Deus no sentido daquilo que ela queria, né? E Deus dizendo: não quero isso para você. Quem aqui já recebeu um não de Deus? Poxa, vocês estão com... Tem gente que tá bem com Deus, né? Quantas vezes a gente quer algo e Deus diz não? E a gente bate o pé e fica tentando, até se convencer de que a vontade de Deus para mim naquele momento é um não. Depois, o Senhor Jesus fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui logo a gente pensa assim: não, Deus está querendo falar que eu tenho que amar a Deus, e depois logo em seguida já o pastor Marcos eu tenho que amar o meu próximo. Mas na grande realidade, irmãos, a referência de amor que eu tenho que ter pelo pastor Marcos é como eu me amo, porque eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Se eu não me amar primeiro, eu nunca vou conseguir saber como eu devo amar o meu próximo. Eu nunca vou saber como eu devo amar o meu próximo se eu não me amar primeiro. E o legal disso tudo é que o Senhor está querendo dizer o seguinte: você não deve amar o teu próximo mais do que você se ama, e nem menos do que você se ama. É no mesmo patamar. É no mesmo lugar. Você não deve se doar ao seu próximo, ao seu marido, à sua esposa, mais do que a você mesmo. Você só vai aprender a amar alguém quando você aprender a se amar, a se valorizar. As maiores dificuldades que nós temos, muitas vezes, na questão de amar o próximo, amar a outras pessoas, é porque nós não gostamos de como nós somos. Quem é gordo queria ser magro, quem é magro queria ser gordo. Não, vou mudar. Quem é gordo queria ser magro, quem é magro queria ser musculoso. Nunca conheci nenhum magro que queria ser gordo. Pelo menos até hoje nunca conheci nenhum. Mas musculoso eles querem ser. Não existe nada de errado. Amém, queridos? Amém? Se você quer fazer, amém. Quiser fazer musculação, né? Ficar assim que nem o Mateus, assim, fortão. Amém, glória a Deus. Saúde para ele, fico feliz, né? Não existe problema nenhum nisso. Mas o que eu estou querendo dizer assim, nós não gostamos de como nós somos. Quem tem o cabelo cacheado, queria ter o cabelo liso. Eu encontrei a pastora Aline esses dias, estava eu e a Júlia no dentista, encontramos a pastora Aline, fazia muito tempo que ela não via a Júlia. Ela falou assim: meu Deus, cadê os cachos? Eu falei assim: foi embora faz uns 2 anos já, e não voltou mais. Quem tem cabelo cacheado quer ter cabelo liso, quem tem cabelo liso quer ter cabelo cacheado, né? Não é assim? Quem tem barba, deixa a barba crescer, né? Mas aqueles que não têm tanta barba ficam frustrados, porque queriam ter barba, né? Tem aqueles que são empresários daquelas bandas, né, famosas, né? Paralamas do Sucesso, uns e outros, e nenhum de nós, né?
Tem os que tiram a barba. Então, queridos, assim, nós precisamos aprender a nos amar, nos aceitar como nós somos. Amém? É isso que Jesus está ensinando. Porque quando você aprende a se amar, você vai saber como devo amar o meu próximo. Se você não gosta, se você aprendeu a se amar, então você não vai se ferir mais, você não vai querer ferir o seu próximo, não é assim? Não é assim? Então nós precisamos recuperar esse amor, porque a falta dele é o que está fazendo, é o motivo pelo qual nós estamos vendo todas essas desgraças que nós vemos na sociedade. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós somos a resposta para isso. Amém, queridos? Nós somos a resposta. É conosco que Deus conta. Romanos 8 diz que toda a criação aguarda com expectativa o momento em que Deus vai revelar os crentes pentecostais. É isso que diz? Quem? Os filhos. Agora vamos lá, rapidinho para mim terminar. Abra lá em Apocalipse. Depois, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, fale comigo, eu tenho um livro muito bom para vender para vocês. Chama-se O Poder do Verdadeiro Amor. Aí você diz assim, mas pastor, como que nós vamos recuperar isso? Abra comigo em Apocalipse. Eu encerro com isso, nós vamos orar. E vamos para casa. Apocalipse capítulo 2, fala de uma carta que Jesus ditou a João. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Agora é o conteúdo da carta. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Só até aqui, mas deixa a Bíblia aberta, nós vamos voltar a ler. Olha só, toda vez que eu leio isso, eu falo assim, gente, essa é a igreja que qualquer pastor queria pastorear. Olha as qualidades dessa igreja. Conheço as tuas obras, o teu labor, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, se não vive no convívio de pessoas más, e que puseram à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achassem mentirosos. Ou seja, essa igreja, além de trabalhar pelo nome do Senhor, além de suportar, dela prevalecer nas lutas, nas dificuldades, ela ainda tinha um discernimento daqueles que vinham e diziam assim, olha, eu sou apóstolo, eu sou um apóstolo de Cristo. Eles tinham o discernimento de olhar e dizer assim, olha, você não é apóstolo não. Eles tinham discernimento de Deus, era uma igreja fantástica. Vocês concordam comigo ou não? Todos trabalhavam juntos, tudo. Mas olha o que o Senhor fala no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que eu entendo com isso? Uma igreja pode trabalhar pelo Senhor, uma igreja pode perseverar nas lutas, nas dificuldades, ela pode fazer a sua própria obra, mas se ela não tiver o fundamento correto, se tudo aquilo que ela está fazendo não for por amor ao Senhor, e esse amor que eu quero dizer aqui é o amor ágape, amém?
Aquele mesmo que eu falei que se iguala mais ou menos um pouco parecido, que dá para nós entendermos como o amor de um pai e de uma mãe dedicada ao seu filho. Então, existe a possibilidade de a gente trabalhar no fundamento errado. Eles estavam fazendo um bom trabalho. O Senhor começa elogiando eles, olha, fala para eles que o trabalho deles é legal, top, eu estou gostando do que eles estão fazendo. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. O motivo pelo qual vocês estão fazendo não é mais por amor a mim. Vocês estão fazendo a coisa certa da forma errada. E como a Bíblia é fantástica, irmãos, Deus nunca mostra um problema sem mostrar a receita, sem mostrar qual é o remédio para se solucionar isso. Versículo 5 ele diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Lembre-te aonde caístes, lembre-te aonde tudo começou, onde o erro começou. Sabe, eu acredito que aqui o Senhor não está falando em nós pararmos, sentar agora e vamos começar a meditar onde foi meu primeiro pecado. Não, eu acho que o que o Senhor está querendo dizer aqui para nós é que nós deveríamos pensar qual foi o grande problema da humanidade, aonde tudo começou, onde nós caímos pela primeira vez, a humanidade caiu pela primeira vez. Eu acho que o Senhor está querendo falar do Éden aqui para a gente. Você não vai encontrar na Bíblia, irmãos, nenhum pecado, nenhum versículo que diga que o Senhor, Ele perdoa o pecado. Você vai encontrar que o Senhor perdoa pecados. Muita gente não gosta, né? Eu vi hoje um comentário, alguma coisa no nosso grupo de homens lá, né? Sobre os chineses, né? Os irmãos estavam comentando, acho legal, né? Mas havia um mestre chinês antigo, que ele, como é que é o nome dele? Watmani. E ele ensina em um dos livros dele, que para perdão é de pecados. Agora, para pecado não existe perdão, e sim, olha para mim, e sim libertação. Sabe, eu acredito que aqui o que Jesus está falando para o apóstolo João aqui, é nos levando de volta ao Éden. Qual foi o grande problema no Éden? O grande problema no Éden foi a incredulidade. O homem e a mulher, e é nessa ordem, embora foi a mulher que pegou o fruto, mas o homem e a mulher deixaram de acreditar. O homem e a mulher deixaram de acreditar que haveria justiça sobre o pecado, e por isso eles comeram fruto. Sabe o que nos leva? Sabe qual é o grande pecado? A incredulidade. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, e a continuação é o quê? Aquele que não crer, existem algumas versões que diz, já está condenado. Então, lembra-te de onde caísse, lembre da incredulidade. A incredulidade, ela leva as pessoas. Eu acho que isso é um sinal que eu estou falando demais, mas vamos lá. Lembra-te, pois, onde caístes. Segunda recomendação, eu vou falar a segunda e a última já. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. O que era arrependimento, irmãos? Existe uma diferença muito grande. Nós somos movidos muitas vezes por não por arrependimento, irmãos, por remorso.
Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Eu acho muito importante o remorso. O remorso é aquela dor por aquilo que nós fizemos. Puxa vida, eu não devia ter feito isso. O problema é que nós ficamos só no remorso e não transformamos esse remorso num arrependimento. Arrependimento não é sentimento. Eu estou preparando um estudo que é o poder da atitude. Arrependimento não é sentimento. Perdão não é sentimento. Amor não é só sentimento. Tudo é atitude. Arrependimento é quando eu pego aquilo que eu fiz de errado e que entristeceu a Deus, entristeceu o meu coração, entristeceu todo mundo que está à minha volta. É o remorso. E ele causa em mim um efeito a ponto de eu mudar a minha atitude e nunca mais cometer aquele erro. Arrependimento é de fato mudar. Jesus nunca disse arrependei-vos, embora nós lemos isso na Bíblia. O que Jesus dizia é mude a sua mente. João Batista dizia mude a sua mente. A palavra arrependimento era traduzida quando eles diziam mude a sua mente, mude o seu jeito de ser, mude as suas atitudes. Isso é arrependimento, não tem nada a ver com sentimento. Arrepender quer dizer eu vou mudar aquilo que eu sou. E volte a praticar as primeiras obras. Quais foram as primeiras obras de Deus na sua vida? Quando você chegou para Jesus, qual foi a primeira coisa que Ele fez na sua vida? Ele te amou como você era. Mas quando nós estamos nesse estágio, nós não amamos mais aquele que é diferente da gente. Nós, crentes, vamos ter um problemão nos próximos anos, irmãos. Sabe por quê? Nós estamos rejeitando muita gente. Nós estamos rejeitando homossexuais. Nós estamos rejeitando muita gente. Tudo aquilo que é diferente da gente, a gente rejeita. Mas se nós formos ver, talvez quando o Senhor nos chamou, nós éramos pior do que eles. Nós olhamos para um alcoólatra e nós dizemos assim, como pode uma pessoa viver o dia inteiro bebendo? E o alcoólatra talvez poderia dizer para nós assim, eu não entendo como uma pessoa pode ser tão mascarada assim. Diante de Deus, nós somos iguais, irmãos. A diferença é que para um, a fraqueza dele é o álcool, para outro é mulher. A fraqueza para um, talvez seja falar mentira, e o outro é falar mal. Volte a praticar as primeiras obras. Lembra-te de onde caísse. O problema é a incredulidade, irmãos. Se arrependa, mude a sua atitude e volte a praticar as primeiras obras. É a única receita e o único remédio que nós temos para salvar a nossa sociedade. É o amor. Eu creio que nós vamos viver muitas coisas boas, mas isso tudo vai depender de como nós nos posicionamos. Eu sou resultado daquilo que eu fui há 5 anos atrás, e sou o resultado hoje daquilo que eu fui há 5 anos atrás. E vou ser sincero para vocês, tem algumas coisas que eu não gostei do que eu semeei e estou colhendo hoje. É difícil porque a gente só aprende isso depois da gente passar por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Meu desejo como igreja
de Cristo em Jaraguá do Sul é que essa sociedade possa ser livre da iniquidade, irmãos. E essa cidade, ela não precisa de um político novo. Ela precisa de uma igreja posicionada. E nós precisamos, nós somos essa igreja que o Senhor sonha para essa cidade. Não sozinhos. Os irmãos da Deus e Amor, os irmãos da Assembleia de Deus, e pasmem, até da Universal, fazem parte desse propósito. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês, e se você